Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande. Estamos começando hoje é dia 10 de janeiro de 2022. Estamos iniciando agora o programa da revista Aquarista Júnior, programa número 141. Uma proposta que foi criada, foi lançada em julho de 2018, uma ideia de programa para contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a ótica, sobre aquilo que a revista Aquarista Júnior teve o maior prazer em acompanhar, em presenciar, em constatar, em vivenciar tudo aquilo que foi acontecendo na história do aquarismo, para que ele pudesse crescer do ponto de vista assim, de hobby e seja hoje um dos hobbies mais praticados, mais fantásticos de se praticar no Brasil, tá legal? Quando a gente lançou a ideia do programa, a ideia era justamente essa, contar ano após ano tudo que foi acontecendo de principal. Então a gente conseguiu juntar histórias, conseguiu juntar lembranças, saudades, saudosismo, vamos dizer, fotografias, partes, vamos dizer, coisas que a gente encontrou nas gavetas, nos arquivos, nas estantes, nas mapotecas, tudo aquilo realmente que a gente achou importante ano após ano, que foi, vamos dizer, contando essa coisa da história, a gente vem apresentando nos programas, tá legal? Se você quiser ver e rever os programas anteriores, do número 1 até o 109, eu consegui disponibilizar eles no YouTube. Então você procura lá, Revista Aquarista Júnior no YouTube, você vai conseguir assistir do número 1 até o 109. E do 110 em diante, ele está disponível aqui no Instagram, entendeu? Instagram aqui, Marcos Marques da Silva, né? Você pode até digitar o hashtag Programa da Revista Aquarista Júnior, que você vai conseguir ver e rever os programas do 110 até esse nosso querido atual programa número 141, tá legal? Então o que acontece? Toda segunda-feira, o programa é semanal, toda segunda-feira a gente está apresentando um pitaco da história. E só para você ter uma ideia, já contamos os programas inteiros, já contamos um pouco, viemos contando até da década de 60, de 70, de 80, de 90, passamos aí a virada do milênio, os anos 2000, nós estamos no finzinho do ano de 2008. Finzinho de 2008, comecinho de 2009. E o que aconteceu nessa época que a gente achou interessante colocar aqui no programa para movimentar o hobby do aquarismo, né? Então eu marquei aqui uma coisinha interessante que no dia... Deixa eu ver aqui uma coisa que... Na época, né? Existe, né? Até hoje existe um alto posto aqui na Regis Bittencourt, próximo de uma cidade aqui... Na cidade, né? De Piracatu, né? Piracatu, parece, né? Então, o que acontece? Um alto posto chamado Fazendeiro, né? O Fazendeiro, em Miracatu, São Paulo, aqui mesmo, né? Então, o que acontece? Na época, a gente foi procurado pelo proprietário do posto, né? O Lincoln, que o que acontece? Ele montou um grande aquário octogonal, eu vou daqui a pouco mostrar as fotografias dele, e o que acontece? Ele montou um grande aquário octogonal que ficava... Porque é um posto grande, né? Tinha um restaurante, tinha um hotelzinho de estrada, aquela coisa toda. Então o posto ficava com uma parte do aquário, vamos dizer, para a vista da parte da recepção do hotelzinho, uma parte do aquário ficava aparecendo na parte do restaurante do posto. Então o que acontece? Era um grande, vamos dizer, tanque, né, de 7.000 litros de água, em que o Lincoln, o alto posto, né, o fazendeiro, queria ser um atrativo para o posto, né? E o que acontece? Então, em junho, está até marcado aqui, ó, no dia 28 de junho de 2008, a gente ministrou em São Bernardo do Campo, aqui na Escola de Aquarismo da revista Aquarista Júnior, um curso de orientação e capacitação técnica para os funcionários do alto posto. No alto posto foi construído um dos maiores aquários marinhos do Brasil, na época, né? Com 7.000 litros de água. Elaboramos em julho, né?
um mesinho depois aí da participação do pessoal no curso, a gente elaborou um dossiê técnico, né, após uma visita técnica que eu fiz no aquário, com informações técnicas sobre alguns peixes ideais, alguma orientação geral sobre a manutenção do tanque. Orientei o Lincoln, levei até o Lincoln em alguns distribuidores de produtos, porque na época ele precisava de alguns equipamentos, precisava de cascalho, de rocha viva na época. Então o que acontece? A gente fez vamos dizer, uma espécie de uma assessoria técnica para o Lincoln, para o Alto Posto. Isso aí foi marcante na nossa vida, tanto na nossa vida como na vida deles, né? Porque você imagina que eles estavam montando um aquário tão grande para a época, então eles procuravam realmente os distribuidores de, vamos dizer, de cascalho, né, marinho. Então eles não queriam comprar quilos de cascalho marinho, eles queriam comprar um caminhão de cascalho, né? Então a turma tinha um pouco de receio até de comercializar com eles, né? E dono de posto de gasolina, você sabe como é que funciona, né? Às vezes, normalmente é gente boa, só que tem essa, vamos dizer, essa coisa vamos dizer, de querer projetar uma coisa muito grande. Então a gente, na época, apresentou ele para alguns atacadistas, porque Rocha Viva, por exemplo. Então na época era muito comum os aquários marinhos serem colocados rochas vivas, ou mesmo estava começando essa coisa de rochas artificiais, mas a maioria era viva, né? Então eles não queriam comprar, vamos dizer, sei lá, 10 quilos de rocha viva ou 50 quilos. Ele queria comprar tipo um caminhão de rocha viva, né? Então todo fornecedor tinha um pouco até de receio de fechar negócio, aquela coisa toda. Então a gente foi o elo de ligação, vamos dizer, consumidor final, no caso o posto ou fazendeiro, com vamos dizer, os distribuidores e atacadistas que na época puderam fornecer para ele. Então, porque ele tinha um restaurante, né? Então eu lembro que na época, até conversando com eles, vamos dizer, uma vez por semana ele ia, né, para São Paulo, vinha aqui para a capital de São Paulo, para buscar no Ceasa alimentos, né, para usar no próprio restaurante e tudo. Então ele tinha um caminhão à disposição que, vamos dizer, que poderia levar também coisas para o aquário, ou coisas, vamos dizer, que fosse usar no aquário nessas idas em vinda. Inclusive, uma coisa pitoresca que você vê na época, ele comprou até o caminhão ele já tinha, né? Mas ele comprou, sabe a pipa, né? Para realmente coletar a água do mar, entendeu? Porque o mar mais próximo aí da cidade aí de Miracatu era o mar aí de Peruíbe, né? Então ele chegou a coletar, inclusive ele contou até uma aventura que na primeira vez que ele foi, o caminhão praticamente quase atolou, teve que chamar um guincho para tirar, porque ele foi pegar água muito próxima aí vamos dizer, do mar, né? Da arrebentação. E aí o que acontece? O peso da água, aquela coisa toda, então quer dizer, teve toda essa dificuldade, vamos dizer, inicial de colocar 7.000 litros de água marinha natural na época, né, nesse grande aquário. Então, aqui estão algumas fotos, só para você ter uma ideia, que são, vamos dizer, o pessoal da equipe dele. Tinha acho umas 10, 12 pessoas. Aqui uma foto frontal do aquário, era um aquário poligonal, entendeu? Então, vamos dizer, um aquário meio poligonal. E aqui aqui embaixo, a parte dos bastidores. Então, na parte, vamos dizer, seria uma parte subterrânea do terreno dele, ele fez a parte da casa das máquinas. Então, tinha alguns tanques, alguns aquários filtros, as bombas, casa das máquinas, aquela coisa toda. Então, realmente, para a época, era um aquário grandioso. Deixa eu ver se eu encontro aqui a foto colorida do aquário. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui ele fez uma descrição, foi feita uma descrição do aquário. Dá pra ver aqui a foto, ó. Olha aqui que bacana. Entendeu? Essa foto, inclusive, só pra você ter uma ideia, o aquário era tão grande que necessitava de um mergulhador, né? Para fazer as limpezas internas do vidro ou a redecoração do tanque. Então era até um atrativo para as pessoas que frequentavam tanto o restaurante como o hotelzinho de estrada. Então, olha aqui, ó, um dos maiores aquários marinhos do Brasil em um posto rodoviário. Um super aquário marinho de... Opa, eu falei 7.000 litros, desculpe, 70.000 litros de água. Em um posto, vamos dizer, de rodovia é possível? Não só é possível, como já existe. Entendeu? Então ele fez uma descrição aqui, ó. Ele se encontra na rodovia Regis Bittencourt, BR-116, sentido São Paulo-Curitiba, quilômetro 385, no município de Miracatu, São Paulo.
em um mega posto chamado O Fazendeiro. Fica localizado no luxuoso hall de entrada do restaurante, tem um formato poligonal, com 2 metros de coluna de água. Então, quer dizer, era para a época, né? A gente assessorou essa coisa da instalação. Hoje, 20 anos, porque 2009, né? 2019, então quer dizer, quase 15, 12, 13 anos mais. Seria até bacana fazer uma visita lá para ver como que está a situação do aquário marinho no Alto Posto ou Fazendeiro, entende? Mas na época a gente achou bacana, um pessoal super bacana, super participativo, o pessoal, tanto os funcionários do posto, né? Tanto o próprio proprietário. Então, quer dizer, a gente procurou fazer, vamos dizer, uma assessoria aquarística, né? Da melhor maneira possível, porque ele tinha 2 linhas de pensamento, né? Ou 3, né, na realidade. Ou ele pensava em peixes pequenos ornamentais, ou peixes um pouco maiores, rústicos da região, então a maioria dos peixes seriam prateados, né, cinzas mesmo, né, cor natural, ou peixes grandes, então algumas espécies vamos dizer, de peixes grandes que pudessem habitar, inclusive na época se falou até naquele tubarão lambaru, né, então peixes de destaque, vamos dizer, para visitação, para o público, né, visitante do restaurante e do hotel, né. Então tinha essas 3 linhas. Então na época a gente fez um levantamento de algumas espécies que pudessem ser compatíveis, né, para esse tipo de montagem. Sugerimos também até alguns tipos de invertebrados também. Sugerimos também, vamos dizer, réplicas de corais, aquela coisa toda, tipo decoração. Então, quer dizer, foi feito, vamos dizer, um ping-pong assim, de dicas, de informação. Então, foi um tipo de um curso prático que a gente acabou dando. A Escola de Aquarismo teve o maior prazer de dar esse curso para os funcionários aí do Alto Posto ou Fazendeiro. Então isso foi no finzinho de 2008, né? Então, no finzinho não, desculpe, em junho de 2008, 28 de junho, tem até a data aqui, ó, de 2008, a gente elaborou esse tipo de coisa. Olha que bacana, né? Outra coisa que eu queria falar, que eu puxei também na história aqui, na memória dessa época, né? Essa época de 2008, na página, só para você ter uma ideia, na revista 123, só para você ter uma ideia da capa dela, aqui é a capinha dela, tá vendo aqui, ó? Opa, dando reflexo. Essa é a revista Aquarista Júnior 123. Na página 7, eu coloquei aqui, fiz questão de colocar, porque eu participei nessa época de um curso à distância, né? Na época já tinha essa coisa de curso à distância, numa empresa de vidros, né? Eu participei da empresa Sebracês. Então, o que acontece? E dentre as informações que eu obtive lá no curso, aquela coisa toda, uma coisa que me chamou a atenção eram as dicas e informações que eles davam para tanques de alvenaria, né? Então, o que acontece? Um aquário grande construído em alvenaria e que possui um visor de vidro, o cálculo da espessura adequada do vidro ou do conjunto de vidros laminados e sobrepostos, como se fosse assim um sanduíche, né? Deve ser bem adotado para dar segurança ao grande aquário, ao tanque, porque normalmente esses tanques têm um volume de água muito grande. Mas se você realmente se preocupar principalmente com a altura da coluna de água, né? Que quanto mais baixa, menos pressão na água você acaba tendo contra o vidro, você acaba tendo algumas sugestões de espessura adequadas, né? E no caso, veja 6 exemplos de tamanhos de aquários e as respectivas espessuras dos vidros segundo a Sebracê. Então tá vendo aqui, ó? Esse é o primeiro caso, onde o visor do vidro é apoiado em 4 lados, entendeu? Tá vendo aqui, ó? E a coluninha d'água, tá vendo? A coluna d'água bem na linha do vidro. Então, é dado 3, vamos dizer, 3 sugestões até de comprimento, até de altura também. E se é 2 lâminas, 3 lâminas, porque é tipo um sanduíche de vidros que é adequado ou sugerido pela empresa, no caso, que é fabricante de vidro. E tem esse outro também, ó, onde tá vendo aqui, ó, tem o visor de vidro e o nível da água ele fica acima, vamos dizer, do vidro. Não fica na linha do vidro. Então o que acontece? Também são 3 sugestões. A altura, 1 metro, 1,5 m, 1,5 m. O nível, no caso do H, né? Vamos dizer, a altura que fica acima do vidro. E também dado, vamos dizer, com 2 lâminas, com 3 lâminas. E todos os vidros, no caso, laminado comum. E até algumas sugestões de laminado temperado. Esse tipo de cálculo, né?
foi sugerido, é sugerido por eles, justamente para grandes, vamos dizer, grande, vamos dizer, volume de água, em que o vidro precisa estar bem, vamos dizer, dimensionado, né? Para não haver, vamos dizer, perigo de acidente, aquela coisa toda. Inclusive, a gente percebe, eu já tive oportunidade de ver principalmente em aquários públicos, essa coisa, quando você tem um sanduíche de vidro, por exemplo, vamos dizer que você tem 3 vidros colados. Então a pressão está principalmente no primeiro que está em contato com a água. Então vamos supor que esse primeiro dá uma trincada ou dá uma fissura. Opa, já é um alerta imediato para o próprio aquário público tomar as devidas precauções de segurança, tudo, diminuir o nível da água, tudo, e fazer o reparo, porque já é vamos dizer, um sinal de que se um vidro já trincou, provavelmente vai trincar o segundo e vai trincar o terceiro, e aí pode acontecer algum acidente vamos dizer, com a soltura de todo esse volume de água nas pessoas, aquele perigo todo, tá legal? Então, na época, a gente achou interessante colocar esse tipo de coisa na revista, justamente por quê? Porque estava começando esses projetos, alguns aquaristas mais audaciosos, alguns aquaristas, vamos dizer, metidos a engenheiro civil, alguma coisa. Então, às vezes, queriam fazer aquários na sala da casa. Então, quer dizer, toda essa coisa de segurança era bacana. Então, na época, eu lembro que eu fiz um curso de vidraceiro mesmo, né? No próprio Sebracê, justamente para pegar dicas de vidros. E numa das partes, numa das apostilas lá que eles liberaram para nós, tinha essas informações sobre essa coisa dos tanques. Então achei interessante colocar na revista, na época, né? Isso foi, ó, revista 123, em agosto de 2008, e que acabou ajudando nesses projetos mais mirabolantes de aquários grandes, tá legal? Isso foi, então, em 2008. Outra coisinha que eu queria também falar, nessa revista 124, você sabe que a gente sempre teve apreço, né? Muito apreço pelo beta, né? A gente sempre procurou, como se divulgar dicas, informações sobre o beta, aquela coisa toda. Mas nesse ano, 2008, a gente, vamos dizer, intensificou mais a ideia do aquarista ser um colecionador de betas. Então aqui, nessa época, a gente fez um tipo de um esqueminha, só para você ter ideia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquários que seriam interligados, que teriam a mesma água, no caso, a mesma iluminação para todos, teria vidros separatórios entre eles e até um vidrinho removível, ou um vidrinho, um acrílico, que ele pudesse ser uma divisória removível, né? Então, divisório móvel de vidro acrílico opaco, né? Por espessura, para um beta, vamos dizer, ver o seu vizinho apenas em alguns momentos curtos do dia, aquela coisa do exercício, tudo. Então você de repente vamos dizer, um admirador do beta, não tem vontade de criar o beta, mas tem vontade de colecionar o beta. E na época, vamos dizer, intensificou a sugestão de você ser um colecionador de beta. Então você tinha um beta azul, um vermelho, um amarelo, várias cores. Então, para eles ficarem bem separadinhos, a gente fez essa sugestão vamos dizer, de aquário, né? Para 1, 2, 3, 4, 5, 6 betas, e na época era muito adequado para ele. Água parada, só para você ter uma ideia, hoje já se fala muito em volume de água maior para os betas, aquela coisa toda. A gente é da época, a gente é aquarista mais, vamos dizer, mais antigo, né? Então, realmente, para nós, assim, aquaristas mais antigos, o beta gosta, prefere uma água mais parada, né? Você vê que tem um espaço aquático aqui para o aquecedor, para manter os aquários aquecidinhos, tem a própria tampa de vidro e tem vamos dizer, um espaço adequado, um pouco de solo, né? Que pode ser um pouquinho de cascalho de pedra rolada de rio, colocar um pouco de musgo de java, que é uma planta que a gente acha super adequada para o beta, e a natureza se encarrega. Então, são 6 espaços, né? O volume tal, faço uma troca parcial, que a gente sugeria na época de 1/4 da água, vamos dizer, ao mês, falava, hoje realmente você pode fazer um pouco mais, mas ao mês está bom. Então você vai renovando, vai alimentando. Hoje tem uma variedade muito grande de opções de rações, né, para o beta, tudo. Então você consegue colecionar 6 betas em um aquarinho, que nada mais ele vai medir quanto que é o aquário aí. Ele vai ter, quanto que vai ter? Praticamente 90 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Entendeu? Tá legal? Então essa foi uma sugestão, porque na época a nossa ideia era incentivar o aquarismo, e o beta a gente sempre achou, a revista Aquarista Ajuda sempre achou
particularmente também, que o Beto é um dos principais garotos propagandas do aquarismo. Então, todo aquarista que começa, vamos dizer assim, interessar pelos aquários e sem querer começa a colecionar betas ou ter alguns betas, ele praticamente se apaixona pelo hobby, então vamos dizer, um pontapé inicial. Então, beta para nós é claro que tem outros peixes também, o king é muito popular, as carpas também, o próprio lebiste, o guppy, aquela coisa toda, mas o beta a gente sempre achou que é o garoto propaganda, vamos dizer, para o desenvolvimento, para a divulgação, para a dinamização do aquarismo no Brasil. E veja que hoje mesmo temos vários criadores aí espalhados pelo Brasil todo e criando betas cada vez mais bonitos, coloridos, com caudas e nadadeiras formosas. Então, tudo bacana, tudo no seu tempo, né? Quer dizer, é uma coisa bacana que a gente realmente achou para a época. Então, 2008, a gente tinha essa vontade de, vamos dizer, intensificar a ideia do colecionador de baixo. Tanto machos como fêmeas, tá? Hoje, principalmente hoje, existem fêmeas muito bonitas, tudo. Você separaria, cada beta tá no seu espaço, entendeu? Tem a sua individualidade, tem os seus cuidados, vamos dizer, individuais, mas tá no espaço maior, com a água maior, uma estabilidade da água melhor, no caso, né? E uma alimentação variada, então, expectativa de vida, longevidade, tudo estará bem garantido para eles, tá legal? Isso foi em agosto de 2008. Olha que bacana. Outra coisinha que eu queria falar, só para finalizar, 124, deixa eu ver, 124, página 31, 32. Essa é a revista 124, opa, tá dando reflexo, tá de outubro, novembro de 2008. As páginas 31 e 32. Aqui é o seguinte, nessa revista, em programa anterior, nós colocamos textos do Ibama, né, para o aquarista, para o acultor, que é o criador, para o gista e cortador de peixes. E no final, da matéria, uma licença, as regrinhas principais para ele. A gente fez uma sugestão de atuação. No que o aquarista poderia também, vamos dizer, se meio aquarista poderia se dedicar, né? Então, o que acontece? Sugestão de atuação profissional, semi-profissional, que seria a ideia de um criatório conservacionista de peixes ornamentais. Monte um quartinho de criação, seria um quarto estufa, né? Onde a temperatura ambiente interna deve permanecer entre 25 e 30 graus. Então a gente dava algumas características de como tinha que ser o quarto de criação, entendeu? Como se diz, deixa eu ver, nesses aquários, com vários aquários, nesses aquários estude a possibilidade de montar um espaço adequado para recepcionar os peixes que você pretende procriar, respeitando a receita de criação da espécie escolhida. Solo, água, decoração, planta, aeração, aquela coisa toda. Estude bem as receitas de criação dos peixes prediletos e mãos à obra. Protocole no Ibama, ou no caso, na época, era também na Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, uma carta descrevendo sua intenção de criação de peixes nativos do Brasil para futuramente serem utilizados em projetos de reintrodução, olha que bacana, de espécies nos biótopos naturais, em apoio aos estudos das instituições competentes, conforme a própria instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente número 5 de 2004, artigo 5º, falava, né, que em 5 anos iria atuar em projetos de preservação ambiental, aquela coisa. Nossa função sempre como aquarista, né, é tentar procriar peixes ameaçados de extinção e com isso ajudar a ter, aliás, termos muito lá. E na época, a gente achou interessante dar uma ideia, uma sugestão de vamos dizer, profissional, semi-profissional. Então aqui está a ideia da, deixa eu ver se dá para ver aqui, está dando reflexo a lâmpada. Tá vendo aqui, ó? Sugestão de estufa. São os aquários, pia, balcão de manutenção, entendeu? Anotação as rações, vamos dizer, e deve ser armazenado fora da estufa, um termômetro de parede para controlar a temperatura interna, aqui uma vista lateral da estufa de criação. Então, na época, a gente fez uma sugestão Aquarista Júnior para uma estufa para o criador conservacionista de peixes ornamentais. Tá legal? Isso foi outubro de 2008.
Tá legal? Então estamos encerrando o programinha de hoje. Programa da revista Aquarista Júnior, programa número 141. Eu queria agradecer muito a audiência, agradecer muito todas as pessoas que estão tendo o privilégio de nos acompanhar, tá legal? E é bacana lembrar fatos, histórias, lembranças, nossa, da saudade de... Porque tem lembranças que você acaba lembrando só quando vê, né? Você até esqueceu o que fez, né? Mas é bacana realmente puxar na memória essas coisas que foram acontecendo e que de uma maneira direta ou indireta, vamos dizer, fez parte aí da história do aquarismo no Brasil, tá legal? Uma boa semana a todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam. E na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta com o próximo programa da revista Aquarista Júnior. Valeu, bye bye, até a semana que vem. Tchau.